Itaí. E aí sobreviveu um tempo, só que aí chama abelha-limão, elas roubam, né, as outras, elas não coletam alimento. Uma diluição aqui de própolis. E na entrada é mais provável de... Essas Tetra Pak de leite, mesmo da garrafa, para capturar as abelhas. O pai de falar, não, as abelhas, né, ficam, vão nos atacar aqui, né? Polinizadores no mundo, por exemplo, claro que simplesmente eles iam ver e não tinha abelha, porque a gente não tem o que a gente chama de coleções, não é um fator só, são várias coisas. Primeiro, mais graves é o deslocamento. Então a gente explicar, você não tem onde ir, se falar, de onde que as abelhas vão tirar mal os alimentares, os agrotóxicos, respeitar o tempo que afeta toda a energia para ir até o alimento, coletar o alimento e voltar. Mas eu já dei uma colmeia pro meu pai, uma vez de Jataí, e aí sobreviveu um tempo, só que aí teve um ataque de uma abelha que chama abelha-limão, que chama a espécie é Lestremelita limão, que elas roubam, né, as outras, elas não coletam alimento nas flores, elas vivem de saquear as outras. E aí matou a colmeia do meu pai, que ele não tinha experiência, não sabia o que estava acontecendo. Quando eu cheguei para ver, que eu morava longe, né, tinha morrido. Mas eu estava morando com uma amiga minha agora, a Cídia, que é até pesquisadora também com abelhas, e ela tem em casa colmeia de mirim faz mais de 20 anos. A mesma, tipo, ela se muda, vai a mesma colônia junto. Ah, que legal. E elas, é possível, assim, elas vivem, se você tiver, morar perto de um lugar que tenha bastante vegetação, né, com flores, ou se você mesmo tiver em casa flores, elas vivem bem, assim, especialmente por exemplo, Jataí, a plebeia, né, que são os mirins, essas abelhas que são mais rústicas, digamos assim, né, elas vivem bem, assim, são abelhas que a gente até encontra na cidade, né. Sim, é bem comum até a gente ver uns enxames, né, dependendo da época, né, aqui em casa mesmo, esses tempos eu vi um enxame. Eu até, olha só o que eu achei aqui, que eu fiz em 2016, uma diluição aqui de própolis. Eu identifiquei como própolis, né? Sim. Teria que ver se é mesmo, mas tá bem diluído aqui no álcool. Se eu passar isso aqui com um pincelzinho assim dentro da caixa e na entrada, é mais provável de vir um enxame ali e habitar a caixa. Sim. Sim, porque para ter uma colmeia, né, uma colônia, ou você tem que comprar de um meliponicultor que é autorizado, ou fazer isso, pegar uma caixa e passa mesmo essa mistura, que você faz essa diluição de própolis, né, no álcool, e depois você passa na caixa. Então, tipo, às vezes pode até, geralmente se usa própolis, mas pode pegar, por exemplo, resto de colônia, ou tirar uma parte, tipo, porque as abelhas, para fechar, né, para se vedar, assim, o ninho, algumas misturam, tipo, barro e própolis, ou cera e própolis. E se você tira qualquer coisa dessas e coloca no álcool, isso tira o cheiro, né? E aí essa substância, né, essa solução, fica com o cheiro. E isso atrai as abelhas. Então é mais provável que elas vão fazer o ninho ali. Aí pode fazer também, não precisa ter necessariamente uma de madeira, mas pode usar a garrafa PET, pode usar essas Tetra Pak de leite. Você pode fazer um furo para tipo, ter uma entrada. Às vezes até essas garrafas, às vezes eles fazem com essas, mesmo a da garrafa seria possível, né, ser uma entrada. A única coisa que é PET, você tem que cobrir com um jornal, um saco, para ficar escuro dentro. Mas você pode usar isso, né? Legal, então a PET aí seria só tem que fazer um furinho na PET? Ou não? Isso. Até tem vários jeitos, assim, né? Tem gente que faz só um furo, tem gente que coloca, sabe esses, tipo joelho, assim, que você usa em encanamento? Você pode encaixar isso, fazer um buraco e encaixar isso, porque daí fica uma entradinha já, e fica esse caninho dentro, vai ficar como se fosse para cima. Então impede que entre água, por exemplo, né? Então tem vários modelos, assim, que eu vejo que as pessoas inventam, assim, né, para capturar as abelhas. O importante mesmo é o cheiro.
dentro da cidade, né, que a gente vê que é possível, né, que existem vários tipos de abelhas, né, existem abelhas sem ferrão, porque às vezes o pessoal fica com medo, né, de abelha. Eu mesmo já tive essa experiência uma vez de querer colocar abelha, né, lá no sítio onde meus pais moram, e meu pai disse, não, as abelhas, né, picam, vamos atacar aqui, né, muita abelha, né, o pessoal fica meio com medo. Então, assim, o que existem outras maneiras, né, tem um jeito de criar abelhas aí para não ficar com medo, né, ou criar abelhas sem ferrão. Você pode falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de abelhas? Sim. Então, a gente, no mundo, se a gente for pensar, a gente tem muitos tipos, né, que os biólogos chamam de espécies, né, de abelhas. A gente estima que tenha mais de... que tem descrito, que a gente já sabe que existe, são 20 mil. Ai. Mas a estimativa é que tenha muito mais. Só 20 mil. Só 20 mil. E aí, no Brasil, a gente tem 1.600 espécies descritas. E no Brasil, né? Aí, dentro dessas 1.600, a gente tem o que a gente chama de 5 famílias, né? Que são 5 grupos diferentes. E essas abelhas, se a gente for pegar todas as espécies do mundo, só 15% são sociais. Então, só 15% que fazem as colônias, né? Que tem colônias. Que tem rainha, que tem operária. E que são as que a gente acaba criando, porque são elas que vão armazenar mel e a gente vai poder obter isso delas, né? As outras abelhas são solitárias, então, tipo, elas têm um ninho, mas só tem uma fêmea no ninho que faz tudo, não tem uma rainha, tem uma operária. E essas abelhas, depois que elas constroem o ninho, elas fecham o ninho, vão embora e elas não conhecem seus filhos. Então essa é a principal diferença, assim, a diferença mais marcante entre abelha social e solitária. E aí, então a gente tem muitos tipos, né? Mas assim, por exemplo, a gente tem uma família de abelhas que chama Lictidae, que ela é muito comum em plantas agrícolas, assim, elas são muito comuns em áreas urbanas também. Tipo, eu já vi bastante no manjericão, em outras flores assim de jardim, que são umas abelhas metálicas, que elas variam assim em tamanho, pode ter o tamanho de uma abelha dessas comum, só que elas são mais magrinhas, assim, digamos, mais compridinhas, ou elas podem ser bem pequenininhas. E às vezes as pessoas acham que é mosca, porque muitas delas, a maioria delas, elas são metálicas. Então elas podem ser verdes, pode ser preto metálico, pode ser verde e vermelho, a mesma abelha. Então às vezes as pessoas acham que são moscas. Mas as abelhas que a gente pode criar mesmo, solitárias, a gente usa ninho também. Tipo, em muitos lugares do mundo até já tem uns ninhos que eles até muitas vezes fazem meio decorativos, assim. Tipo, que tem vários furos, ou tipo, pode ter um tubo de bambu, né, pé de bambu, corta, dá para fazer vários tipos de ornamentações, assim, para jardim. Daí elas podem fazer ninho lá. Não é uma criação, assim, que você vai poder abrir o ninho, coletar alguma coisa, mas é uma coisa que deixa bonito e ajuda as abelhas. E você vai ter várias abelhas no seu jardim. Se você tiver a horta, inclusive, a Lictidae é, por exemplo, uma das abelhas que é polinizadora de tomate. Então, eu ia te perguntar isso, que muita gente, assim, pode pensar que as abelhas têm a função de produzir mel para nós, né? A gente que acaba se aproveitando, né? Mas existe uma função ecológica muito maior das abelhas, né? Nesse papel, assim, na natureza. Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Sobre o papel das abelhas? Sim. Então, na verdade, o principal papel, como você disse, não é fazer mel pra gente, né? Apesar da nossa relação, assim, ser com as abelhas, ter isso, né? Tem até um slogan que os apicultores às vezes usam, a abelha não faz mal, faz mel, mas a abelha faz muito mais que mel, né? A abelha presta um serviço essencial, não só pra gente, mas para toda a vida do planeta, na verdade, que é a polinização. Então, a gente tem as plantas que têm flores, né? Cerca de 87% precisa de um animal
para se reproduzir, ou seja, para levar o pólen, né, o grão de pólen, que seria o equivalente aos nossos espermatozoides, né, de uma planta para outra, porque como as plantas não conseguem, né, se mexer, até alguém tem que levar o gameta para que ocorra a fecundação. Então, as abelhas são os principais polinizadores no mundo. Claro que existem outros animais, né, por exemplo, o morcego, né, que tem se falado muito do morcego por causa da nossa pandemia, mas o morcego, a maioria, apesar de também ter a fama, né, do vampiro, do sangue, da raiva, o morcego, a principal função dele é a polinização também. Ele é responsável pela polinização de muitas plantas. Por exemplo, uns cactos, né, dependem bastante da polinização por morcego. Então, se a gente for pensar que 87% das plantas do mundo precisam de um polinizador, e as abelhas são as principais, tipo, sem a reprodução das plantas, a gente não tem fruto, a gente não tem comida nem pra gente comer muita coisa que não precisa de polinização, mas a gente não teria diversidade na nossa alimentação e também comida para outros animais, né, que dependem desses frutos na natureza. E a gente não teria próprias árvores e outras plantas que fazem parte da produção de oxigênio e de outras coisas importantes para sustentar a nossa vida. Então, por isso essa história do desaparecimento, né, das abelhas causou muito impacto por isso, porque começou a se pensar no que aconteceria se a gente não tivesse as abelhas. E até no Dia da Terra esse ano o Google homenageou as abelhas, né? Então, elas são muito importantes, assim, para muita coisa. Fora que, né, que a gente pensar na cadeia alimentar, elas também são alimento para outros animais, as próprias abelhas. Tem algumas aves que abelhas, uma que chama, acho que papa-abelha, que não sei se tem aqui no Brasil, mas eu sei que tem na África, que eles ficam perto de colmeias e eles vivem de comer abelhas, assim, uma das coisas que eles comem é abelha. Então, é um elo bem importante, assim, do nosso ecossistema. Que legal, né? E por que assim as abelhas estão desaparecendo? Se elas realmente estão desaparecendo, né? Por que isso está acontecendo? Então, primeiro que assim, essa história, né, surgiu por causa de uma síndrome, né, que a gente chama síndrome de colapso das colônias, que começou porque a apicultura nos Estados Unidos chamou atenção para isso, que as abelhas estavam simplesmente desaparecendo das colmeias. E não é que nem no caso de envenenamento que as abelhas aparecem todas mortas. Simplesmente eles iam ver e não tinha abelha. E aí começou a se questionar isso. Só que isso acontece com uma espécie, que é a abelha comum, a Apis mellifera. Só que a gente tem, como eu disse, né, a gente tem milhares de espécies de abelha. E aí está acontecendo com todas? A verdade é que a gente sabe que está acontecendo com várias. Com muitas a gente não sabe o que está acontecendo, porque não tem estudo. Porque para se saber se uma espécie está desaparecendo ou não, a gente tem que ter um acompanhamento ao longo do tempo. Então tem que ter coleta, tem que ter trabalho de campo para saber. E aí tem muitas que a gente não sabe o que está acontecendo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não sabe porque a gente não tem o que a gente chama de coleções históricas. Então a gente não tem coleções ao longo do tempo, enquanto, por exemplo, na Europa você tem coleções desde 1800 e alguma coisa. Então, assim, você tem como ir até o museu e ver, essa abelha foi encontrada em tal ano, porque teve estudo de todos esses anos, e aí comparar o quanto foi coletado naquela época e o quanto é coletado hoje, saber onde que elas foram encontradas antes, né, há 100 anos atrás e agora. Aqui no Brasil a gente não tem isso. São raros registros assim de muito tempo atrás, né? Então, para muitas a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas no geral, sim, a gente tem que ficar alerta, porque a gente que está no campo, a gente percebe que a gente vai, 2008, por exemplo, quando eu tive na FEPAGRO ali em Viamão, eu encontrei várias espécies de abelhas, encontrei bastante das mamangavas. Quando eu fui 10 anos depois, a gente não encontrou nada na mesma época do ano. Então, assim, pode ser uma coisa que variou só de um ano para o outro, ou pode ser uma coisa que está acontecendo ao longo do tempo, porque elas estão diminuindo mesmo. Por que está acontecendo isso, né? Não é um fator só, são várias coisas.
primeiro, acho que talvez seja um dos mais graves, é o desmatamento. Então, a gente avançou muito, tanto a agricultura quanto as cidades, as populações humanas, invadiram muitos habitats e retiraram a vegetação, mudaram totalmente o ambiente. E aí, a abelha, quando muitas não têm onde fazer o ninho, porque, por exemplo, as abelhas sem ferrão, elas fazem ninho em oco de árvore. Somente árvores mais velhas têm um oco. Então, quando você tira as árvores mais velhas, você tira lugar para fazer o ninho. Então, você já diminui um recurso que é muito importante, porque elas não vão ter onde fazer ninho. Então, uma colônia não vai se multiplicar se não tem onde ir, né? Se instalar. E a outra é você tira a vegetação. As abelhas, elas são totalmente dependentes das plantas, porque elas comem pólen e néctar, né? Que depois algumas transformam em mel. E, inclusive, tem muitas que coletam resina de planta, né? O própolis mesmo vem das plantas. Então, as colinas, que às vezes, quando quebra um galho de uma árvore, a planta solta uma resina, ou existem flores. Por exemplo, a clúzia, que é uma planta que eu acho tão bonita, até tem lá no jardim da minha amiga, a gente botou um vaso, e quando dá flor, as abelhas, as mirins, elas vão lá coletar a resina, porque elas têm glândulas que dão resina, né? Então, elas coletam. Isso, plantas dão material de construção para as abelhas. O própolis, a resina, as abelhas usam para desinfectar a colmeia, digamos assim. Ela tem propriedades, né, antibióticas, então as abelhas misturam em tudo. Então é um meio de defesa das abelhas e também para construir, né, o ninho. Então, na verdade, quando você desmata, você tira todos os recursos que as abelhas precisam, né, para algumas espécies são mais afetadas que outras, porque algumas, né, precisam de coisas mais específicas. Ou, por exemplo, abelhas solitárias, algumas, elas nidificam o chão, no solo, né, dentro do solo, então não são tão afetadas pela falta de árvores. Mas, mesmo assim, elas precisam, né, E, além de tudo, quando você tira, daí falam, né, mas daí na agricultura a gente vai ter flores. Mas, na verdade, por exemplo, a monocultura, né, que é plantar só um tipo de cultura agrícola, ela também vira um deserto para as abelhas, né? Porque a maioria das plantas, elas não dão flores o ano inteiro, só dão um determinado tempo. Então, é só, por exemplo, macieira, né? Tipo, a macieira, ela floresce durante um mês, em setembro. Aí, quando acontece nos outros 11 meses que não tem flores? Da onde que as abelhas vão tirar recursos alimentares, né? Então, por isso que também eu acho muito interessante a ideia de uma agricultura diversificada, né? As agroflorestas, porque, na verdade, você acaba sustentando os animais também, né? E outro problema, né, que a gente tem seria o envenenamento por agrotóxicos. Então, até nas cidades, assim, a gente pensa, eu vou aplicar um herbicida, vou aplicar um veneno no meu jardim, mas você vai prejudicar as abelhas. Então, é sempre bom buscar outras alternativas, né? Ou usar corretamente, porque um dos grandes problemas seria o mau uso, né, dos agrotóxicos também. Não respeitar o tempo de carência, não respeitar quando se deve aplicar, o quanto se deve aplicar. Então, isso, acho que esses dois são os principais fatores, né? O desmatamento, o uso indiscriminado, né, de agrotóxicos que causam envenenamento, né? Às vezes pode não matar uma abelha imediatamente, mas ela pode ficar recebendo doses que a gente chama de doses subletais, que ela leva para a sua colônia, e ali pode contaminar também a cria. E isso já tem vários estudos mostrando que pode levar, por exemplo, à diminuição diminuição a deformações dos indivíduos ali que estão se desenvolvendo. Ou até afeta o aprendizado, né, das abelhas. E aí as abelhas não conseguem aprender, por exemplo, quando coletar comida. Sim, afeta a orientação delas também, né? Eu já vi também sobre essa questão da monocultura, que afeta a distância também que elas têm que percorrer, né? Tu sabe, assim, qual a distância que ela
consegue percorrer e como que isso afeta também dela não conseguir voltar para a colmeia? Então, as abelhas, elas têm uma capacidade de voo, né? Cada abelha, isso está relacionado com o tamanho. Então, as abelhas maiores, elas conseguem voar distâncias maiores do que as menorzinhas. Uma jataí, por exemplo, teve um estudo que foi feito na PUC, que mostrou que elas voam para coletar alimento até 600 metros. Tipo, assim, a abelha pode conseguir voar muito mais, às vezes. Só que ela tem toda a energia para ir até o alimento, coletar o alimento e voltar. E quanto isso buscar o alimento. Agora, as abelhas comuns, né, as apis mellifera, elas podem voar cerca de 3 quilômetros para conseguir alimento. A gente fez um estudo, eu trabalhei um tempo no ITV lá em Belém, e a gente fez um estudo com um raio de voo de abelhas, né? Com uma abelha que chama Urso cinzenta, que é a Melipona fasciculata. E a gente até publicou faz pouco tempo esse trabalho. E a gente usou aqueles chips, sabe? Umas etiquetas de metal que a gente colava na abelha. E aí quando a abelha entra na colônia, com o computador, uma antena recebe esse sinal e marca no computador. O computador marca lá, ela entrou tal hora, tal dia. É tipo um cartão de bater ponto, aqueles cartões de bate ponto, sabe? Então a gente estava fazendo as abelhas bater ponto pra gente. E aí a gente fez um experimento que a gente pegava essas abelhas sem ferrão, colava essa etiqueta e levava ela para determinadas distâncias, porque a gente queria saber até o máximo que elas conseguiam voltar. E o que a gente descobriu foi que o ideal de distância, assim, o que elas estariam explorando, porque um ponto que elas ainda muitas voltavam num tempo relativamente rápido. Foi 2 quilômetros. Então a gente estimou que elas coletariam recursos em um raio de 2 quilômetros. Voltar de 10 quilômetros. Teve uma abelha que demorou mais de um dia, mas ela voltou de 10 quilômetros. Só que, daí você... então a gente pode ter 10 quilômetros ao redor que ela vai coletar alimento. Não, ela vai coletar mais perto e conseguir. Esse barulho aí. Tá. Agora sumiu aqui, apareceu um barulho, não sei se foi isso. Passou um avião aqui, não sei se foi isso. Então acho que foi isso, mas tudo bem. Então, aí, eu não sei se eu expliquei direito essa parte, né? Vou explicar melhor. Então, o que acontece é que assim, a gente viu que até 2 quilômetros elas voltavam, mais ou menos 1 hora e pouco, e voltavam mais de 50% das abelhas que a gente soltou, elas voltam. Então, o que a gente pensou? Então, dessa distância, até 2 quilômetros, elas conhecem, por isso que ela volta rápido. Distâncias maiores, elas começaram a demorar muito mais tempo para voltar. E voltava muito menos abelha. Então, provavelmente, as abelhas ficaram perdidas, porque elas não conhecem distâncias maiores. Apesar de conseguir voltar de 10 km, que é incrível para um bicho desse tamanhozinho. É incrível mesmo. Né? E elas ficam mais expostas também, né? Mais vulneráveis a né, algum acidente, ser esmagada por alguém. Sim. Né? Sim, até você imagina, isso foi na floresta amazônica. Imagina se soltar a gente dentro de uma floresta 10 quilômetros num lugar que a gente não conhece. Uau, que legal. Que legal essa pesquisa, né? E assim, quando as abelhas nos picam, né? Que tem muita gente que tem medo de abelha, né? Principalmente, às vezes, as que aparecem, né? Não essas nativas sem ferrão, né? Mas a Apis mellifera, né? Que é uma abelha africanizada, né? Tá certo falar assim, né? E que algumas que tem um pouquinho, são mais agressivas, né? Já ouvi isso também, é verdade, né? Então, né? Sim. Mas ainda quando elas nos picam, né? Porque tem gente, eu mesma não mato abelha, né? Eu pego ela assim, deixo ela subir no dedo ou em alguma outra superfície e libero pra rua, né? Se ela entra em casa, já aconteceu até no tatame lá na Aikido, a colega ir lá e salvar a abelhinha lá no meio para não ser esmagada e não ficar ninguém. Porque quando ela solta o ferrão, ela acaba morrendo depois também, né? Sim. Então, por que acontece isso, né? Porque o ferrão da abelha, ele não é liso. É dessa abelha, né? Uhum. Ele não é liso. Ele é serrilhado, é como se fosse uma serra dos dois lados. Então, quando ela ferrou a gente
aquele ferrão entra na pele e quando vai sair ele não sai por causa da serrinha. Ele fica grudado. Aí quando a abelha vai tentar sair, ir embora, como ficou preso, sai da bunda dela, né? Sai do abdômen. Então acaba saindo uma parte como o ferrão é ligado à glândula de veneno, ao saco de veneno, aliás, sai junto o saco de veneno e sai uma parte do intestino. Então você tira uma parte do abdômen da abelha, é por isso que ela morre. Tadinha. É. Ela sacrifica pela colmeia. Não é um comportamento consciente, que ela sabe, né? Não é consciente, mas é o que acontece, né, na evolução. Algumas morrem, mas a maioria sobrevive, então continua isso, né? Segue tendo isso. E sobre isso, ia falar ali quando eu falei sobre algumas têm um comportamento mais agressivo, né? É verdade isso? Então, é que assim, né? A abelha que no Brasil, ela é um híbrido entre raças europeias e raça africana. Que a gente até começou a falar que a gente não chama mais de agressivo, a gente chama de defensivo, porque na verdade a abelha está se defendendo, né? Ela não quer, ela não tá voando assim, ela pensa, nossa, vou pegar aquele humano ali, não é isso. É alguma coisa que a abelha achou que ia ter algum problema. E aí, assim, até quando você me perguntou, né? A gente pode ter abelha em casa, ou quando você está num sítio, o ideal, por exemplo, com as abelhas africanizadas, é que não elas estejam perto nem de casa, nem de animais. Por quê? Porque o cheiro, barulho, essas coisas, elas deixam as abelhas nervosas, né? Elas não gostam. Então, aí elas é capaz de elas atacarem. Então, no começo, né, da africanização, né, quando chegaram as abelhas que são mais defensivas, né, que são as raças africanas, a gente estava acostumado já de uma forma, e aí começou a ter uma abelha que precisava de outro tipo de manejo. Você não pode cuidar dessas abelhas com uma roupa escura, porque elas ficam mais defensivas. Você não pode com perfume, tem que usar toda a roupa do apicultor, tem que usar mais fumaça. E no começo ninguém fazia isso, né? Ia fazer trabalho sem luva, com pouca fumaça, com um fumigador desse tamanho. Então, existem cuidados que você pode fazer para que não aconteçam acidentes. E aí, assim, na cidade, pode ter abelha imunizada, porque a probabilidade de um acidente vai ser grande. Tipo, né? E mas tem problema de... que a gente pode criar. Sim. E tem problema de criar a abelha, assim, com maior produção de mel, que é a apis mellifera, né? Tem problema de criar ela, assim, próximo de mato nativo, assim, mais afastado da casa? Problema de concorrer com outras abelhas ou algum problema desse tipo, assim? Então, isso é uma coisa que... Ecológico, né? Algum problema ecológico? A gente hoje, assim, hoje a gente não tem uma resposta muito clara sobre a competição das africanizadas, né, com as nativas. Porque isso já aconteceu tipo, elas foram introduzidas há mais de um século, né, no Brasil. Então a gente não sabe qual foi o impacto antes. O que a gente tem agora já é uma coisa de um século de coexistência. Então o ideal é porque, assim, se a gente leva uma população muito grande perto de um mato nativo, é óbvio que você vai ter um impacto, né? Que elas vão, sim, competir com as outras, né? Bom, assim, também tem alguns estudos que mostram, às vezes, que a abelha sem ferrão usa determinadas plantas e as africanizadas usam. Nem sempre elas usam os mesmos recursos, né? Então, já não vai ter competição. Então, a minha resposta para essa pergunta, assim, depende da espécie. O ideal é que não tivesse, mas a gente tem apicultura migratória, a gente coloca, por exemplo, perto de eucalipto, perto de laranja, né? Então, é uma coisa difícil de responder, porque... Desculpa te cortar. Desculpa. É que tá dando um delay, né? Aí a gente acaba falando às vezes juntas. Sim. Como que a gente pode fazer para auxiliar mais as abelhas?
seja sendo, né, sei lá, produzindo abelha sem ferrão em casa para o pessoal que é mais urbano, plantando mais flores. Como que a gente faz para auxiliar as abelhas? Então, né, na cidade, ter um jardim que tenha flores já ajuda bastante, porque a cidade é um deserto também, né, se a gente for pensar em termos de flores. E as abelhas, elas gostam de muitas plantas que a gente pode consumir, como manjericão, várias dessas ervas aromáticas, né, que a gente chama, né, por exemplo, às vezes até cebolinha, por exemplo. Não sei se você já chegou a ver a inflorescência da cebolinha. As abelhas gostam bastante. Manjericão, então, muita abelha, né? Sempre vai muita abelha. Então, qualquer hortinha que a gente fizer e deixar... Porque assim a gente pensa, né? O manjericão, a gente sabe que a folha vai ficar muito... tirar a flor. Mas você pode deixar umas para as abelhas, né? Tipo a cebolinha, a gente corta antes de dar aquelas flores, né? Mas você pode deixar 1 ou 2 ali para as abelhas. Então, isso já ajuda bastante, assim, plantar diversificado. O problema da monocultura é esse. Que a abelha, como a gente, ela não pode comer só uma coisa. Tem que ter uma diversidade, né, na alimentação. Então, ter uma diversidade e pode ajudar. Pode pular goma de bambu, pode ter uma caixinha ali de madeira, que daí se elas quiserem fazer ninho, elas podem fazer. E a questão de as pessoas se preocuparem, mesmo as abelhas, só as abelhas sem ferrão que não tem ferrão, né? Que não vão... Só que as outras solitárias, elas têm ferrão. Mas é muito difícil delas atacarem uma pessoa. Tipo, se você não mexer com as abelhas, não ir lá bater nas abelhas da tapa, querer tirar elas do lugar, elas geralmente, assim, a minha experiência que tem no campo, às vezes a gente está coletando, né, de uma determinada cultura, e as abelhas, elas estão ali fazendo o que elas foram ali para fazer, né, coletando, elas estão tão preocupadas com o que elas estão fazendo, digamos assim, que elas nem ligam pra gente. Tipo, agora no ano passado eu estava trabalhando com mirtilo, tinha muita apis, né? Tinha muita. Eu fico perto, né, das flores para observar o que elas estão fazendo. E às vezes elas saem da flor e elas batem, assim, tipo, saem voando e batem na gente, no rosto. E não aconteceu nada, nunca. Eu comecei a trabalhar com elas em 2002. As apis, né, eu trabalhava na iniciação. Trabalhei 2 anos e eu levei ferroada 3 vezes, sendo que 2 foi minha culpa, que eu não vi a abelha e esmaguei a abelha, e não foi no apiário. E depois disso, eu nunca mais levei ferroada. Então, desde 2008, 2007, não, aliás, não, mentira, 2005, faz 15 que eu não levo uma ferroada de abelha, e eu trabalho com as abelhas o tempo todo. Sim, tem bem mais disposição. Eu provavelmente levei essa quantidade, ou até mais, sem estar exposta tanto, né? Mas por acidente também, às vezes, de esmagar sem ver, né, a abelhinha ali. Principalmente quando eu era, né, criança, assim, de estar no sítio, mas por não ver mesmo, né? E me diz uma coisa, assim, se uma abelha apis, né, que é comum, assim, lá no interior também, é muito comum, às vezes, da colônia se instalar na casa, no telhado da casa, ou próximo da casa. O que se faz? Com crianças em casa, né? Enfim. Então, o ideal é chamar um apicultor e pedir para o apicultor tirar o ninho de lá. Tipo, claro que, né, tem muita gente que pega e taca fogo, joga veneno. Assim, eu não recomendo realmente deixar o ninho no lugar desse, porque pode sim acontecer um acidente, né? Tipo, as abelhas podem, no processo de enxamear ou em alguma coisa que estimule serem agressivas, né, defensivas, pode sim ter um acidente. Então, o ideal seria chamar um apicultor, uma pessoa que... porque aí ele vai à noite, provavelmente, vai fechar aquilo de uma forma correta, vai ter proteção, porque uma pessoa também sem proteção não pode fazer isso. Ou chamar qualquer pessoa, né, que saiba como retirar essas abelhas. Antigamente os bombeiros faziam isso, né?
Agora, hoje em dia, eles não fazem mais. Então, o ideal mesmo seria procurar uma pessoa. E o apicultor ainda vai poder aproveitar essa colônia para ele, no caso. Provavelmente, né? Sim. Que legal, né? Ele pode... E aí, dependendo onde elas estavam, o ideal é fechar esse buraco, porque senão, como tem todo o cheiro ali, provavelmente é um lugar bom para elas, pode ser que entre de novo outro enxame. Então, é fechar o lugar. Aí já pode até negociar com o apicultor um baldinho de mel mais adiante, ele leva a colmeia e ganha um baldinho de mel a pessoa. Fica uma ideia aí, sugestão. Sim. E outra coisa, o que tu sugere, assim, para quem quer ajudar as abelhas, tem um jardinzinho, tem horta e quer instalar um ninho de abelhas para ensinar para as crianças esse processo, para mostrar as abelhinhas, para ensinar esse processo de polinização para as crianças em casa. E tem muita gente muitos pais estão alfabetizando os seus filhos em casa, né? Se chama homeschooling, isso. E é fantástico, assim, né? E como que a gente pode estar trazendo mais, né, essa educação ambiental para dentro de casa, né? E que colônia, qual abelha, por onde que a gente começa, assim, qual é a espécie que tu indica, o que deve fazer, assim, para que quero ter uma colônia de abelhas sem ferrão em casa? Ou na varanda? Então, tá. Não dentro de casa, no quarto, né? Você pode até ter dentro de casa, mas aí tem que fazer um buraco na sua parede para passar um tubo de plástico e daí ligar as abelhas fora. Porque quando a gente estuda as abelhas no laboratório, a gente faz isso. A gente tem a colmeia dentro, aí a gente faz um furo, põe um tubo de plástico que liga a entrada da colmeia para fora e daí elas conseguem sair e voltar, fazer o que elas tiverem. E a gente tem elas dentro é uma ideia boa da casa. Sim, isso é bom, assim, para as abelhas, por exemplo, do gênero Melipona, né? Que, por exemplo, é a que eles chamam de mandaçaia, a bugia, que eles chamam aí no Rio Grande do Sul, que é a Melipona bicolor. E, por exemplo, tem... Nossa, eu sou péssima para nome, mas a gente vai lembrando. Essas abelhas, a do gênero Melipona, elas são bem mais sensíveis. Sim, elas são bem mais sensíveis. Bem mais sensíveis, assim, do que outros gêneros. Então, essas abelhas, principalmente em questão de frio, assim, elas... O que acontece? Na natureza, elas moram em árvores que elas são muito grandes. Então, tem um isolamento bom, né? Aí você tira e põe numa caixa de madeira que não é tão grossa, elas sofrem mais com o frio. Aí essas seriam abelhas que ele teria que colocar dentro de casa ou botar um aquecedor embaixo. Mas, sim, o que eu indico para uma pessoa que está começando são as abelhas mais rústicas, que são, por exemplo, a jataí. A jataí, apesar de que ser mais comum, ela é mais comum por causa disso, porque até em poste de luz ela faz ninho. Então, é mais fácil de cuidar e de ter, porque elas coletam várias coisas, são bem generalistas, elas, vamos dizer assim, elas não são abelhas frescas. Então, é muito fácil de cuidar, você não precisa fazer muita coisa para ter essas abelhas, a não ser ter flores disponíveis. E outra grupo que é bem fácil de ter é o grupo das mirins, né? Que são as plebeias, o gênero plebeia. Então, essas abelhas também são bem fáceis, assim. E são abelhas que voam um pouco, então, se tiver ali na sua casa, já ajuda, né? Ter comida ali perto, não vai precisar ir muito longe para alimento. Então, esses dois grupos são os que eu acho que são mais fáceis para quem quer ter em casa. E são as abelhas também que não são muito defensivas, né? Porque a abelha sem ferrão não faz nada, mas, por exemplo, as Scaptotrigona, que a gente chama de tubuna, popularmente, elas não têm ferrão, mas elas são bem chatas para a pessoa perto, elas enrolam no cabelo, elas não têm ferrão, e não, apesar de não machucar, incomoda, porque às vezes elas vêm morder aqui, assim, e aí ataca pessoas, né? Sim. As pessoas não gostam. Sim. Então, a tubuna é ideal ter num lugar que não tenha muita gente, assim, passando, por exemplo. Elas não vão fazer mal, mas elas vão ficar bravas se chegar perto. E às vezes a jataí, as mirins, depois de um tempo, daria para aproveitar coletar um pouco de mel, assim, de maneira didática, dentro de casa, assim, para as crianças?
Então, jataí mais do que mirim, porque as mirins elas são menores e as colônias são menores. Mas a jataí não, elas fazem os potes de mel, né, relativamente grandes. E aí é fácil, assim, de tirar mel. O mel é bem gostoso, produzem bastante. A mirim, como é menor, a mirim seria uma abelha que produz mais própolis, assim, sabe? O mel dela é bom também, só que é bem pequeno, assim. E quanto tempo depois da colônia se instalar, poderia estar coletando um pouquinho de mel, assim, para ilustrar? Da jataí, por exemplo. Então, eu não sei muito em tempo, demora onde elas estão, se elas tiverem mais comida, se elas tiverem menos comida, se a colônia tiver maior ou menor, isso que vai definir se vai demorar mais ou menos tempo para elas terem mais mel. O ideal é a pessoa mesmo olhar e ter um bom senso, né? Tipo, ela tem 5 potes de mel, eu não vou tirar 3 potes de mel dela, eu vou tirar 1. Então, a qualquer momento você pode pegar, por exemplo, se você quiser só degustar, não quiser tirar um monte de mel, você pode abrir, pegar uma seringa, abrir um pote de mel e ali ver. Tipo, dá pra tirar uma colherzinha de mel, não vai ter problema. Sim. Mas o ideal é ter bom senso, assim, né? O bom da seringa, e se não é uma extração de mel para vender ou para ter um monte, é que se você tiver uma colmeia que tenha as divisórias, né? Que tipo, o ninho geralmente fica embaixo e o pote fica em cima, você só abrir ali em cima, você já consegue ver os potes, você não precisa nem destruir, né, os potes. Você pode simplesmente abrir ali a pontinha, pega uma seringa limpa, tudo, né? Formes e extrai um pouco de mel ali daquele pote. Que daí você até preserva as abelhas, que imagina quanto a abelha não precisa para fazer um pote daquele, que, sei lá, em tamanho, é como se a gente fosse num barril, assim, né? Que as abelhas também são as próprias abelhas que fabricam a cera, né? As abelhas têm glândulas de cera. Então, a abelha tá gastando energia, né, para fazer aquilo. Então, o ideal não é destruir o menos possível a colmeia para que ela se mantenha ali por muito tempo, porque uma colônia ela pode durar anos, se cuidar bem dela, né? Por que é tão importante a pesquisa? A pesquisa com abelhas, a ciência, né? Porque nesse momento que a gente está vivendo no país, né? Qual a importância disso, né? Para nós e para toda a biodiversidade? A gente tem vários pontos, assim, né? Primeiro porque a gente precisa saber quais abelhas, né? Quais tipos, né? Como a gente viu, tem milhares de tipos. Quais são os polinizadores de cada planta, principalmente as culturas agrícolas, né? Se a gente for pensar que 1/3 do que a gente come depende das abelhas, então a gente precisa saber quais são essas abelhas para cada cultura. Por exemplo, o tomate não é polinizado por qualquer abelha, precisa ter um certo comportamento lá específico para isso. Então a gente precisa saber disso. E aí, para saber, depois de saber isso, a gente precisa também saber o que as abelhas precisam para viver. Tem muita abelha que a gente não conhece nem o ninho, a gente só sabe que elas existem. Como é que a gente vai preservar, conservar alguma coisa que a gente nem conhece? Então isso já é o básico, né? A gente tem sido muito atacado, né, ao conhecimento. Para que a gente vai fazer pesquisa básica? Por quê? Porque sem saber como uma coisa vive, onde vive, como vive, o que precisa para viver, não tem como a gente usar depois, não tem como a gente tem que preservar depois. E além disso, tem toda a questão, né? A gente não sabe, a gente tem uma agricultura hoje que pode ser que vai demorar muito tempo para ser modificada, se for modificada. Então a gente precisa saber também o efeito dos agrotóxicos nas abelhas. E a gente sabe super pouco, hoje a maioria dos trabalhos são sobre uma espécie, sendo que a gente tem milhares de espécies. E o efeito varia entre as espécies, algumas são mais sensíveis que as outras. E ainda tem toda uma questão, né? Tipo, própolis de abelha. A gente tem vários estudos que, tipo, em várias doenças que causam lesões de pele, que própolis de abelha e mel, eles são ótimos cicatrizantes. Então, as abelhas ainda têm fontes de vários potenciais medicamentos que a gente não sabe. Então, é uma infinidade de coisas assim, só de um organismo que se aplica para todo o resto, né, de todas as coisas que envolvem ciência, que é uma importância assim, primordial, porque a gente está perdendo muita coisa que a gente nem conhece e que é importante por si só na natureza, né, que sustenta
todo um ecossistema que a gente também depende para viver, que sustenta o planeta, né? Sem o planeta a gente não vive. Como, além disso, são fontes de recursos que a gente poderia usar diretamente, assim, né? Tanto medicinal como econômico e alimentar. Então, é primordial estudar várias coisas das abelhas, né? Sim, muito legal isso, tudo que tu tá falando. Adorei essa nossa conversa sobre abelhas. Espero que seja útil para o pessoal em casa e né, para as pessoas que querem se aproximar mais e que querem auxiliar o nosso planeta, né? E nós também, né? A nossa população. E que a gente faz parte da natureza também, né? E então, sim, se tu quiser deixar um recado aí final pro pessoal. Sim. Eu agradeço muito o convite, assim, eu sempre gosto muito de falar sobre abelhas. Se deixar, eu fico o resto do dia falando. E eu queria deixar recado, assim, né, que a gente, nós, como integrantes desse planeta, às vezes a gente pensa que a gente não pode mudar nada, mas se a gente cada um fizer uma coisinha, a gente consegue mudar. Não só em relação às abelhas, né? Até coloquei a camiseta Be the Change, né? Seja a mudança, mas be de abelha. Porque se a gente conseguir em casa, né? Tipo, às vezes você fala, não tenho espaço, mas tem uma janela, tem alguma coisa, tem uma varandinha que seja. Se a gente começar daí, sabe? Fazendo a sua parte, tipo, nem precisa ser só para as abelhas. Você pode atrair beija-flor, você pode atrair outras aves, você pode... Gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Então, assim, o meu recado é esse, assim, fazer a nossa parte, né? Pensar no todo, não pensar só nas pessoas como indivíduos, né? Nós somos uma rede entre seres humanos e entre a gente e a natureza, apesar de a gente se sentir muitas vezes distante, né, da natureza, mas a gente faz parte de um planeta, então a gente pensar mais nesse global, assim. Então, o recado muito obrigada, né? E também espero que eu fale, que tudo que eu tenha falado seja útil para isso. Com certeza é útil. Então, plantem flores, né? Be the change, plantem flores e sejam felizes. Isso. Grata, Paty, um abração. Muito grata, gratidão, saúde aí pra ti, pra tua família aí, tudo de bom. Conta comigo. Pra vocês também. Beijo. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Beijo. Tchau. Tchau.